E aí, pessoal, tudo beleza? Espero encontrar vocês todos com saúde, né? Todos bem, descansados. Hoje nós vamos então iniciar nossa aula da semana 2 do PET 5, né? Para os segundos anos. O tema de hoje é hedonismo, você viu lá no seu PET, né? O que significa hedonismo? Hedonismo vem de uma palavra grega que é hedonê ou hedoné, e ele quer dizer, como você viu lá no seu PET, né, no texto lá, quer dizer vontade ou prazer. Muito bem, então hedonismo é a escola ou a teoria filosófica que vai tratar sobre o tema do prazer. O que é o prazer? Como que o prazer ele deve ser desfrutado, né? E se o prazer é bom ou ruim. Então, olha só, né? Vamos começar dizendo o seguinte, que geralmente quando se fala de prazer, está se falando, as pessoas pensam no senso comum de sexo, né? De um prazer sexual. Mas não é só isso, né? O prazer é tudo aquilo que você faz você se sentir bem. Então, comer uma boa comida é prazer, tomar uma boa bebida é prazer, você sentir o vento no rosto é prazer, você ler um bom livro é prazer. Então tudo isso que te faz sentir bem. Só que tem um porém, né? Para o assassino, ele sente prazer em matar alguém. Então matar para ele é algo que o faz sentir bem. Então será que o prazer ele é bom em si mesmo? Então parece que não, né? Existem duas formas, basicamente, superficialmente falando, de definir o prazer em filosofia. Nós temos o hedonismo, ou seja, né, a teoria sobre o prazer, que é a teoria clássica, ou você chama, né, de hedonismo clássico, e você tem a teoria do prazer contemporâneo, que é o hedonismo contemporâneo, que muitas vezes é conhecido como pragmatismo. Mas o que você precisa entender é que o hedonismo clássico, ele está muito ligado a um pensador chamado Epicuro. É assim mesmo que fala, né? Eu vou deixar escrito aqui em algum lugar para você ver. Epicuro. O Epicuro, ele dizia o seguinte: o prazer, ele deve ser buscado somente na medida em que ele não vai trazer para mim dores, certo? Porque você sabe que o prazer e a dor, eles são opostos, né? Se você tem um, você não tem outro. Então o que acontece? Ele vai dizer o seguinte: é preciso ter um cuidado para quando eu buscar um prazer, eu não trazer consigo, ou com o desfrute desse prazer, uma dor maior do que o próprio prazer. Vou te dar um exemplo. Você adora comer comida, né? Você gosta muito de almoçar, e aí você vai almoçar num lugar, num restaurante, né? E tá muito barato, ou você vai comer na casa de alguém, comida de graça, vamos aproveitar. E aí você come demais, porque você tem muito prazer em comer. Só que se você comer demais, o que vai acontecer? Você vai passar mal, você vai se sentir mal, é provável que talvez você tenha algum problema de estômago depois. Então esse prazer de comer levado ao extremo, ele traz uma dor maior do que o próprio prazer. O que pro Epicuro quer dizer isso? Que você deve evitar o prazer se ele te trouxer uma dor muito grande. Então, é ruim buscar o prazer? Não, mas tem que buscar o prazer com moderação, certo? Se eu adoro comer, por exemplo, né? Eu adoro comer uma costela de porco bem gordurosa. Você pode comer, mas você coma pouco, porque senão você vai passar mal. Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Eu adoro sorvete, vou comer pouco, para não engordar muito e ficar diabético, certo? Então, o hedonismo clássico é uma teoria dos prazeres moderado pela razão. Então você sempre vai pensar, será que esse prazer não vai me trazer uma dor maior depois? Se ele trouxer, é melhor não ter esse prazer do que ter que lidar com uma dor depois. Beleza? Esse é o hedonismo clássico. O hedonismo contemporâneo, como você pode imaginar, ele é diferente porque ele não tem essa moderação da razão. O hedonismo contemporâneo, ele vai muitas vezes pensar somente no prazer. Então, quanto mais prazer, melhor. Mesmo que ele traga uma dor depois. É melhor ter mais prazer e uma dor pequena do que ter prazer nenhum
para evitar qualquer dor. Deu para entender? Então, por exemplo, o pragmatismo, que é o hedonismo contemporâneo, a busca do prazer contemporâneo, ele vai falar o seguinte: você pode buscar o prazer desde que esse prazer cause bem para a maioria de todas as pessoas. Imagine, por exemplo, que você é um prefeito, né? E você quer arrumar uma rua porque aquilo vai trazer prazer para as pessoas poderem caminhar. Se vai trazer mais prazer do que dor, não tem problema. A maioria da população da cidade, ela vai caminhar ali. Então eu vou atingir o maior número possível de pessoas com a reforma daquela rua. Ótimo, faça. Mas tem gente que não vai gostar. Fazer o quê, né? A dor, vamos ter que lidar com ela. Agora, se arrumar aquela rua vai trazer mais transtorno do que prazer, é melhor não mexer com aquilo. Esse é o pragmatismo, a alegria do maior número. Agora, atualmente nós temos uma definição que foi dada pelo professor José Maurício de Carvalho, inclusive que foi meu professor na faculdade. Ele diz o seguinte: nós vivemos hoje num mundo de hedonismo ansioso. O que isso quer dizer? A gente quer ter prazer, mas não só ter o prazer, a gente quer ter o prazer agora, imediatamente. Nós estamos ansiosos pelo prazer, muito por causa da internet, isso, né? Então, existe também essa faceta do prazer, que é do prazer hoje. É um hedonismo ansioso, como diz o professor José Maurício de Carvalho. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença entre os dois prazeres. E eu queria sugerir para você a leitura de qualquer texto do Epicuro, porque é um texto muito fácil de ler, muito tranquilo e nos ensina coisas que nós esquecemos nos dias de hoje, tá certo? Vamos agora falar sobre as atividades. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram aí a minha explicação. Vamos lá, então, atividades da semana 2, né? Sobre o hedonismo. A primeira coisa, você não precisa fazer a questão 2, tá bom? A questão 2 não precisa fazer, por quê? Porque aqui está falando sobre a morte e não tem muito a ver com a ideia de prazer e nem mesmo com a ideia de hedonismo que nós vimos ao longo da aula. Então você não precisa fazer, tá certo? O que você vai fazer no lugar da 2? Presta atenção, hein? Vamos pôr aqui, ó, questão 2. Você vai fazer para mim uma pesquisa na internet, como eu tenho pedido, né? Pesquisar na internet o que é hedonismo e quem foi Epicuro, beleza? É isso que você vai procurar para mim e vai procurar aprender um pouco sobre isso aqui. O que é hedonismo e quem foi Epicuro. E isso na questão 2, né? E nós vamos para a questão 1 agora. Vamos lá, leia aí comigo, é porque é uma questão do Enem. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros, naturais e necessários, como por exemplo comer, dormir. Outros naturais e não necessários. Outros, por exemplo, sexo, né? Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião, como é, por exemplo, você fazer academia, né? É um prazer não natural e não é necessário. Os desejos que não nos trazem dor, se não forem satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. O que isso está querendo dizer é que se você tem um prazer que vai gerar mais dano ou que vai gerar um dano considerável e que não compensa você ter aquele prazer, é melhor não tê-lo, porque o seu desejo depois, né, ele pode ser satisfeito de outra forma. Então, o que está falando aí em cima? No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. Qual que é o fim do homem, né? Qual que é a finalidade, o objetivo dele a partir disso aqui? É alcançar o prazer moderado e a felicidade, valorizar os deveres e as obrigações sociais,
aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação e refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Primeiro que não tem nada de divindade aqui, né? Então não é essa. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação não está falando nada disso aqui no texto. Nem mesmo tocou nesse assunto. Valorizar os deveres e as obrigações sociais também não. Então, o que nos aponta esse fragmento aqui é o de alcançar o prazer moderado e, portanto, por causa disso, a felicidade. Beleza? Deu para entender aí? Espero que sim. A questão 2 você não vai fazer e vai fazer essa pesquisa aqui para mim. Até semana que vem.